Hi guys! Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre still e yet. Os dois querem dizer ainda, tá? Mas tem duas situações aí diferentes, tá? No inglês a gente tem situações aí, tem frases que a gente vai usar ele no final, e aí é o yet, e tem frases que a gente vai usar no meio, aí é o still, tá? Mas os dois têm o mesmo sentido, tá? Ainda, tá? O yet tem um outro significado, mas a gente não vai falar neste vídeo, tá? A gente vai deixar talvez para um próximo vídeo, tá? Que é o sentido de já, tá? Mas nesse vídeo a gente vai falar apenas no significado ainda, tá? Então vamos para as frases, a gente vai conversando um pouquinho mais frase a frase. Como eu já disse anteriormente ali, quando usar still ou yet, tá? He is still playing the guitar, tá? Ali ele está ainda tocando a guitarra, tá? É uma situação que já começou e ele continua fazendo, tá? Que é tocar a guitarra. Tá? Então, o still vocês vão usar sempre em frase, vocês vão ver sempre em frase de alguma coisa que continua acontecendo, tá? Quando a gente for ver o yet, vocês vão ver a diferença aí de um e de outro, tá? Mas o still, gravem isso, é uma situação que já está acontecendo. Então, vamos para a segunda frase ali, tá? É uma pergunta. Is it still raining? Tá? Is it still raining? Tá? Está perguntando ali, ainda está chovendo, tá? Está chovendo ainda, né? No inglês é ao contrário, mas a gente vai traduzir para o português. Ainda está chovendo, tá? Vocês veem ali que é uma situação que já começou, tá? A pessoa já tinha olhado lá fora, estava chovendo, tá? E ainda continua, e ela só perguntou, ainda está chovendo? Tá? Alguma coisa que já começou, tá? A terceira frase é, she is still running, tá? Ela está ainda correndo, tá? Ou ainda ela está correndo, a gente ia traduzir assim em português, mas ali ao pé da letra she is still running, está ela ainda correndo. We are still eating, tá? Nós estamos ainda comendo, nós ainda estamos comendo, tá? Eating, comendo, tá? O verbo comer, tá ali, como eu estou usando o verbo to be nessas frases aí que eu li anteriormente aí, todas estão com o ing, tá? Que é para dar o sentido do present continuo, tá? Alguma coisa que está acontecendo, tá? Quando eu estou falando assim, ainda está, tá bom? Então, ali um verbo com dois auxiliares, tá? O do e conjugado também na terceira pessoa, como does. A gente usou ali o she e o you, tá? Então, vamos lá. Do you still work on Sundays? Tá? Você ainda trabalha aos domingos? Nos domingos, tá? Para vocês entenderem, né? Vamos traduzir aqui como aos domingos, tá? Mas pode ser nos domingos, tá, gente? Por isso que eu falo, a tradução muitas vezes ajuda você a se direcionar, a entender, mas traduzam da melhor maneira para vocês, associando ao português, né? No caso aqui, os falantes do português, aos domingos, nos domingos, tá? Não tá errado nenhum dos dois jeitos aí, tá? Mas é on Sundays. On vai ser antes de dias, tá? On Mondays, on Sundays or Saturdays, on Thursday, on Tuesday, on Wednesday, tá? Então vocês vão sempre usar antes de dia on. O N, eu tenho um vídeo aí no canal que fala sobre isso, tá? Então vamos lá. Does she still like him, tá? Does she still like him, tá? Ela ainda gosta dele, tá? Him é dele, tá? Um pronome possessivo aí dele, tá? Então like é o verbo gostar. Ah, por que não tem o S ali no like? Porque a gente está usando auxiliar e quando se usa auxiliar, não se conjuga verbo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o uso do yet, que também é ainda. Aqui vocês perceberam que é uma situação do still, é alguma coisa que ainda continua acontecendo, tá? Eu só quero confirmar, tá bom? Ou eu quero confirmar como pergunta, ou estou afirmando, né? No caso aqui, ó, she's still running. Eu estou afirmando que ela continua correndo, tá bom? Então vamos agora para o yet. Então agora, gente, vamos aqui para o yet. O yet, vocês vão ver que normalmente está no final da frase, também no sentido de ainda, mas é alguma coisa que já era para ter terminado, tá? Só que ainda não aconteceu, tá? E aí a gente vai usar o present perfect. Vocês vão ver aí que a maioria das frases aí, eu acho que todas as frases estão aqui neste caso aqui, tá usando o has ou have, tá? Então vamos lá. The plumber hasn't fixed the leak yet, tá? O encanador ainda não consertou
o encanamento, ele não arrumou o vazamento, tá? Ainda ele não arrumou, fix, não arrumou, tá? Leak é vazamento, ainda ele não arrumou o vazamento, tá? O outro ali, I haven't eaten my lunch yet. Eu ainda não comi meu almoço, ainda eu não almocei, tá? Eating my lunch, tá? Eu ainda não comi meu lanche, o meu almoço, tá? Ainda eu não almocei. Tá? A gente vai traduzir para o português. Eu ainda não almocei, tá? A gente vai falar assim, eu ainda não comi meu almoço, ainda eu não almocei. Has the bus arrived yet? O ônibus ainda não chegou. Tá perguntando, o ônibus ainda não chegou? Has the bus arrived yet? O ônibus ainda não chegou. São situações que já era para ter acontecido, tá? Já era para ter finalizado, já era para ter sido resolvido, tá? Pedro hasn't played the piano yet. Pedro ainda não tocou o piano, tá? Haven't you washed your car yet? Tá? Haven't you washed your car yet? Aqui, ó. Você ainda não lavou o seu carro, tá? Então, a gente vai sempre ter uma situação assim que você espera que já tivesse finalizado, já espera que tivesse resolvido, tá? Vai estar sempre junto com o present perfect, o has, have, o verbo vai estar sempre no particípio, tá? Eaten, arrived, played, washed, fixed, tá? Então, nestas situações, você vai usar o yet e sempre vai estar no final da frase, tá? Diferente do still, que ele está lá muito próximo do verbo ali, aqui ele vai estar mais próximo ali do substantivo, né? Então, é uma situação que já deveria ter finalizado, já deveria ter acontecido, tá? E aí, ainda você chega lá meio que surpresa, né? Ainda tá fazendo isso, tá? O still, você tá usando assim de, não, ainda tá fazendo, ainda tá correndo, ainda tá chovendo, tá? Neste caso aqui, você espera que a pessoa já tenha finalizado, tá? Por isso que você usa o present perfect e você um ainda meio de espanto aí, tá? E ele vai estar sempre sendo usado no final da frase, tá bom? Gente, eu espero ter sido claro aí do uso do still e do yet, tá? Quando usar um ou outro, tá? O still vocês vão usar normalmente no meio da frase, em uma situação ainda que já você sabia que a pessoa já fazia, aí você quer saber se ainda ela continua fazendo. Você continua correndo ainda, você continua tocando, você continua ainda trabalhando em tal local, você continua trabalhando em tais dias, tá? É uma situação que já acontecia e você quer saber se ela continua fazendo, tá? Se continua acontecendo aquela situação ou a pessoa continua fazendo, tá? No caso do yet, é uma situação que você às vezes é momentânea ali, aconteceu naquele momento, tá? Ou é uma situação atípica e você quer saber se já finalizou. Não é alguma coisa que vinha acontecendo e você quer saber se a pessoa ainda continua fazendo. Não, você quer saber se aquilo já foi arrumado, se aquilo já foi finalizado, se o ônibus já chegou, se o Pedro já tocou o piano, tá? É diferente da situação do still, tá bom? Gente, quem gostou, deixa o like, compartilha, me segue aí para mais dica aí de inglês, tá? Se não ficou claro, se ficou dúvida, deixa nos comentários, a gente vai volta talvez no mesmo vídeo, eu explico de uma outra forma, tá? O meu objetivo, o meu interesse é trazer o conhecimento, é trazer a clareza aí da informação para vocês, tá? O inglês, o nosso no português, né? A gente tem o ainda, é o mesmo ainda, né? A gente usa o ainda para no começo, no fim, no meio, só existe uma palavra ainda. No inglês tem essas duas situações aí, tá? São situações diferentes, se escreve diferente, tá? Muito obrigado por quem assistiu até aqui, tá? Paz e luz.